Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Amado Deus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é bom, o Senhor tem nos abençoado através das tuas palavras, ó Deus. Tem descido ao nosso coração e tem feito a diferença no nosso caminhar, no nosso dia a dia. Abençoa o teu servo nesta manhã, ó Deus, dê graça a ele. Nos abençoe, Deus, também enche o nosso coração, tira todo o mal, Senhor, que porventura está endurecendo o nosso coração para não receber a tua palavra nesta manhã. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Pai do Senhor para os irmãos. É um prazer estar aqui com os irmãos nesta manhã, compartilhando com os irmãos as coisas espirituais. Nós estamos estudando acerca das dimensões do ministério de Cristo. E o tema desta manhã é o prometido de Israel. O texto áureo está baseado lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz assim: Tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então esse texto está jogando luzes em Jesus, ele está falando acerca de Jesus. O autor dessa revista, ele foi muito inteligente, porque ele começou a tratar sobre esse assunto cristológico com a pré-existência de Cristo. Emil Brunner, um grande teólogo alemão, disse o seguinte: que a gente não pode tratar dos aspectos cristológicos sem considerar a pré-existência de Cristo. Depois que nós considerarmos, aí tivemos consciência, conhecimento da pré-existência de Cristo, aí a gente pode estudar os outros aspectos da vida de Jesus. Porque se a gente não ter essa consciência, essa convicção que Jesus é eterno, a gente vai imaginar que Jesus foi apenas um homem, um milagreiro, que passou por essa terra, fazendo aí prodígios. Mas quando a gente estuda a pré-existência de Cristo, aí a gente pode estudar os outros aspectos da sua vida e do seu ministério, da sua pessoa. Amém, irmãos? E nós estamos, então, estudando acerca de Deus, porque Jesus é o Deus Filho. C.S. Lewis, o criador das Crônicas de Nárnia, professor de Oxford, conceituado, que já dorme no Senhor, ele disse o seguinte: se você não se preocupa com teologia, isso não significa que você não tenha ideia alguma a respeito de Deus. Significa que você tem uma porção de ideias equivocadas, ruins, confusas e ultrapassadas. Isso aqui é um ex-ateu falando, porque C.S. Lewis era um ateu intelectual que teve um encontro, uma experiência pessoal com Jesus e disse isso aqui: se você nunca se preocupou com teologia, isso não significa que você não tenha alguma ideia a respeito de Deus. Você tem. Ele talvez ponderou e disse: eu tinha algumas ideias acerca de Deus, só que elas eram ruins, equivocadas, ultrapassadas. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ter o verdadeiro conhecimento acerca de Deus, o conhecimento bíblico, porque se a gente não tiver o conhecimento bíblico correto, genuíno acerca de Deus, a gente pode estar adorando outra entidade que não é Deus. Irmãos, concordam? Até apresentado aí por algumas comunidades, por alguns movimentos, mas uma pessoa, uma entidade totalmente destoada daquilo que a Bíblia nos ensina. Por isso, outro grande teólogo vai dizer: o tipo de Deus que é cultuado determina todos os outros aspectos da fé. Então, a gente precisa ter uma ideia correta acerca de Deus. Houve um diálogo entre duas pessoas, o irmão José, que era de uma determinada igreja, e o irmão Jorge. O irmão José perguntou o seguinte: no que você acredita a respeito de Deus? O Jorge respondeu: acredito no que minha igreja acredita. Aí o José disse: no que sua igreja acredita? Ele respondeu: acredito no que eu acredito. E o José disse: e no que você e sua igreja acreditam? O Jorge respondeu: acreditamos na mesma coisa. Ficou tudo do mesmo jeito.
Então, no que você acredita, irmão? No Deus que a sua igreja apresenta, no que o seu amigo apresenta, ou no que a Bíblia apresenta? Precisamos ter uma correta ideia acerca de Deus, porque isso vai desembocar no comportamento, na fé, na liturgia, na vida, viu? Na adoração. Amém, irmãos? E hoje nós vamos então estudar acerca do prometido de Israel. A ideia messiânica de Israel era algo muito presente na vida daquele povo. Eles estavam sempre esperando o Messias. Então nós vamos estudar sobre isso e vamos ter aí uma perspectiva crítico-filosófica, como diz o autor aqui, sobre os relatos da criação, e vamos discorrer sobre a origem do pecado, a queda do homem, Lúcifer, o anjo caído, que era perfeito, e perdeu todo o estado de perfeição, e foi lançado do céu abaixo, e vamos estudar sobre o plano de salvação que Deus arquitetou antes da criação do mundo. Que coisa impressionante. Então Deus sabia que o homem ia pecar? Sabia. Alguém disse o seguinte: antes que Deus dissesse haja luz, Ele disse haja cruz. Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro de Deus foi sacrificado antes da fundação do mundo. O que aconteceu? Houve um cafezinho no céu, como os teólogos dizem. A Trindade estava junto ali discutindo acerca da criação do homem. E no cafezinho Deus disse o seguinte: olha, eu quero fazer um ser, nossa imagem, nossa semelhança, para representar a gente lá na terra, ser o reflexo da nossa glória. O Espírito Santo disse assim: mas esse ser vai pecar. Eu tenho consciência que ele vai pecar, ele vai falhar, ele vai romper com a gente. E aí, não, mas eu quero criar a si mesmo. Vamos criar. E se ele pecar? Se ele romper com a gente, vai ter que descer um lá para salvá-los. Aí o filho disse: eu desço. No tempo certo, na plenitude dos tempos, no tempo adequado, como disse Paulo, lá em Gálatas 4:4, eu desço. Eu desço e represento o homem em tudo e salvo ele. Então, meus irmãos, houve esse cafezinho no céu. Deus, o pecado não pegou Deus de surpresa não, viu? Não pegou o céu de surpresa não. O plano da salvação já fora arquitetado antes da fundação do mundo. Ah, pastor, mas isso é muito complicado para eu entender. Lá no céu você vai perguntar, lá você vai entender tudo, Deus vai te explicar. Tem coisas que a gente não vai entender mesmo, até porque a igreja não foi chamada para entender o mistério. A igreja foi chamada para celebrar o mistério. Viu? Deuteronômio 29:29. As coisas reveladas são para os filhos, as encobertas são para Deus. A igreja não foi chamada para entender o mistério, a igreja foi chamada para celebrar o mistério. A sua presença aqui nessa manhã é um mistério tremendo. Você sendo crente é um mistério tremendo. Porque quantas pessoas estão no mundo ainda perdidas, sem salvação? E aí eu fico perguntando: por que Deus me escolheu, hein? Por que Ele me encontrou? Por que Ele foi atrás de mim? Por que Ele foi atrás de você? Por que Ele te procurou e te achou e te buscou? Um mistério que Paulo vai falar lá em Romanos, que a gente não vai entender. Deus aborrece Esaú, escolhe Jacó. Jacó não tem obras nenhuma, mas ele escolhe a si mesmo, porque a salvação não depende de mérito, a salvação, ela depende da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e a misericórdia de Deus não é dada para quem merece, a misericórdia é um ato volitivo de Deus, faz parte da sua vontade, Ele quer ser bom com alguns, problema dele, Ele é Criador, Ele é Senhor, e Paulo pergunta: quem é o homem para aconselhá-lo? Quem somos nós para darmos conselhos para Deus? Para dizer o que é certo, o que é errado. Então, você aqui na igreja, salvo em Cristo Jesus, é o maior mistério que existe. Porque dentre muitos, Deus escolheu você para morar no céu. Amém, irmãos? Esse dia eu estava conversando com o irmão Cícero, ele foi mais uma vez arrebatado, e ele falou assim: meu filho, eu vi o meu irmão, eu vi o irmão João, pastor João, a irmã fulana, você lembra? Eu falei: eu lembro, eu vi eles num banco, de uma praça sentados, só que eles não abriam a boca, eles olhavam para o outro e se entendiam, conversavam. As roupas eram simples, muito simples, mas limpinhas. E eu via gente trafegando, só que uma coisa que eu achei interessante ele falando na revelação: eu só vi crente no céu. Crente
no sentido que o moço está falando, pessoas que confessou, já fazem parte do nosso arraial, que aceitaram Jesus. Aí eu fui conversar com um teólogo, porque a experiência serve para explicar, a teologia, ela serve para explicar a experiência. Para isso que serve a teologia, para explicar a experiência. Porque a gente precisa de experiência. Martin Lloyd Jones vai dizer que conhecimento sem experiência com Deus, meus irmãos, quem tem conhecimento, mas não tem uma experiência com Deus, ele é um girino espiritual. Ele tem cabeça, mas não tem corpo. E aí eu fui perguntar para um teólogo, e eu disse, eu achei interessante o Dr. Chet, porque ele enfatizou muito que só viu o crente no céu. Ele disse, irmão, então a revelação é de Deus, porque o céu é só para crente. É bíblica, o céu é só para crentes. Você foi escolhido para morar no céu, irmão. Nós fomos escolhidos para estar lá. Amém, meus irmãos? Então esse Criador aqui, é o primeiro tópico da lição. Houve um tempo, se é que existia tempo, né, porque Ele é o Senhor do tempo. Não dá para medir o tempo espiritual com categorias aristotélicas de tempo, porque tempo não tem começo, eternidade não tem começo, nem meio nem fim. Ele estava na eternidade. Quando você entrar no céu, você vai entrar na eternidade. Você talvez fica pensando, vou entrar no meio, no começo ou no fim? Eternidade não é tempo que pode ser medido. Aliás, a eternidade que Deus te oferece não é nem a vida que dura para sempre. Viu? A eternidade que Deus te oferece é diferente que a vida que dura para sempre. Porque lá no inferno vai ter eternidade também. Só que eles sofrerão eternamente. A eternidade que Deus te oferece é você desfrutar da vida que Deus tem, da vida que Deus possui. Então, Deus aqui, meus irmãos, criou todas as coisas, não havia nada, ninguém, senão Deus. Durante uma eternidade passada, Deus estava só, completo, suficiente, satisfeito em si mesmo, de nada necessitando. Deus não tinha problema de autoestima baixa para poder criar o homem e se inflar o seu ego. Não, Deus sempre foi e é suficiente, pleno. Ele criou a gente pela sua graça, pela sua misericórdia. Então, num tempo aí que a gente não tem nem ideia, a nossa mente não consegue imaginar, lá estava o Criador. Alguns amigos de Agostinho, o grande teólogo do século V, céticos, perguntavam para ele, Agostinho, onde estava Deus antes de criar o mundo? Agostinho disse, Deus estava criando o inferno para levar pessoas que fazem perguntas como vocês. Então lá estava Deus. Meus irmãos, a existência de Deus então deriva-se a existência de Deus, não, a existência aí, subtópico, deriva-se da essência. Jeová, o Eterno, não declarou que Ele existe, mas afirmou que Ele é. Interessante que a Bíblia não se preocupa, meus irmãos, em dizer que Deus existe. Não se preocupa, viu? O texto já começa dizendo, Ele criou Deus. Pronto. Já nos dando aí a ideia que existe um ser. Mas ela não se preocupa, olha, Deus existe, e Ele que criou todas as coisas. Não. O texto já começa falando que Ele criou. Ele que fez todas as coisas. Todas as coisas. É por isso que lá em Romanos capítulo 1, o homem não reconhecendo essas coisas que foram criadas, Paulo vai dizer o seguinte, os homens são indesculpáveis diante dele. O texto ali no original é, os homens não têm como fazer a apologia da sua falta de fé. Não tem. Naquele dia não tem como o ateu contratar um advogado e dizer, me defenda aí diante de Deus. Não tem jeito. Nenhum advogado vai pegar uma causa dessa, viu? Porque as coisas criadas estão aí estampadas de forma tão perfeitas e maravilhosas, que naquele dia, aliás, agora já, e sempre, os homens sempre serão indesculpáveis por não crer na existência desse Deus. Então, esse Deus, aí no início de Gênesis, ele avança, conforme o texto nos mostra, de forma criativa sobre o abismo, com o fim de transformá-lo num universo magnificente, ordenado e equilibrado. Ele se lança sobre o abismo e vai
transformando tudo. O que isso significa? Os que submetem ao seu governo criador, na sua história também, sua vida, ele não terá um final de trevas, meus irmãos. Todos aqueles que se submetem a Deus, sua história, sua vida, ao governo do Senhor, ele não vai terminar em trevas. Deus vai transformar as trevas em luz. Amém, meus irmãos? Não foi isso que ele fez em Gênesis? Quando se lançou sobre as trevas, transformando tudo em luz e em vida? É assim que Deus vai fazer na sua vida também, viu? Quando você colocar ao governo do Senhor sua vida, sua história, tudo será transformado em luz. Amém? Então, meus irmãos, a Gênese do universo, nós temos aí o relato do capítulo 1 do livro de Gênesis. E interessante que esse capítulo 1, ele é poético, toda a métrica da poesia judaica está aí no capítulo 1, porque Deus está fazendo algo que ele mesmo fica fascinado, por isso que o próprio texto vai dizer que o Senhor vai responder dizendo: Deus, foi bom, e Deus fez isso e disse: foi bom. Aí quando fez o homem, ele disse: foi muito bom. E interessante que ele começa criando, mudando as coisas de cima para baixo. Não sei se vocês já observaram isso no texto. Ele começa criando a luz, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Depois ele mexe no firmamento. Depois ele toca no céu. Depois ele desce para os mares. Depois ele vem até a terra seca, a vegetação, o homem, e a criação progride, então, do céu para a terra, e termina com a terra produzindo. Sabe o que isso significa? Aquilo que a irmã disse aqui nesta manhã: a salvação vem de cima, a nossa redenção vem de cima, a sua vitória vem de cima, a sua bênção vem de cima, ela vem do Senhor. Amém? A sua bênção não está naquela herança que você vai receber, naquele patrão lá que pode te ajudar, naquele negócio daquela pessoa lá que pode colaborar com a sua vida. Não, a sua bênção está na mão do Senhor. Tudo que é bom vem de cima para nós, meus irmãos, para a terra. E Deus começa criando assim, de cima para baixo. Amém? E o texto fica compreensível. Não é um texto complicado, mesmo que ele for escrito aí há 3.000 anos atrás, ou até mais do que isso. Não, o texto fica de fácil compreensão para que todos os povos possam entender a mensagem desse Criador que cria e que fica fascinado com as obras que saem de suas mãos. E aí, meus irmãos, o que é que ele vai querer fazer? Vai criar o homem. O homem agora se torna o Senhor da terra. O homem, ele foi criado, aí, conforme o texto diz, para ser Senhor da terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Vamos lá para o texto? Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Interessante essa palavra aí, dominai. Os teólogos chamam isso aí de mandato cultural. O homem pode governar sobre os reinos animal e vegetal. O único reino que o homem não pode dominar, que é restrito somente a Deus, é o reino espiritual. Esse só o segundo Adão, e o último Adão pode dominar, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 15, porque ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Só o segundo Adão pode dominar esse reino espiritual, mas aqui o reino vegetal, animal, está agora debaixo do poder do homem que foi criado para dominá-los. O que é que Deus está querendo falar com isso, meus irmãos, quando ele diz: olha, sujeite a terra,
domine sobre tudo. A ideia é que a humanidade, ela deveria envolver-se na descoberta, na revelação, no desenvolvimento das potencialidades que Deus embutiu no cosmo criado. Deus está entregando tudo ao homem e diz: olha, desenvolva tudo isso aí, descubra, tenha revelações sobre as forças cósmicas, sobre as leis da gravidade, da física, podem percorrer tudo isso aí, porque tudo está agora debaixo do domínio de vocês. Alguém disse até o seguinte, que Deus criou a terra e terceirizou ela. Deus foi a primeira pessoa a terceirizar alguma coisa, né? Mas não é bem isso. Deus estava cuidando, e Deus estava sustentando, e Deus deu agora ao homem todas essas responsabilidades. E aí, meus irmãos, uma coisa interessante, que Deus criou o homem, e no momento da criação Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Interessante esse texto, muito interessante. Sabe por quê? Porque os demais elementos, eles foram criados pelo poder da palavra de Deus. Deus disse: haja. Deus disse: ajunte-se. Deus disse: produza. Deus disse: povoem. Mas quando foi fazer o homem, criar o homem, juntou-se a Trindade e disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, o homem não é uma criatura qualquer que sai da mão de Deus. Paulo vai dizer aos Efésios que nós somos feitura de Deus. A palavra no original ali é o seguinte: nós somos uma obra de arte que saiu da mão de Deus. É como se fosse um poeta compondo uma música. Foi isso que Deus criou quando, meus irmãos, estava ali fazendo o homem, criando o homem. Amém? Então, o façamos aí difere dos 7 atos criativos anteriores. Isso coloca a humanidade mais perto de Deus. Por isso que a gente, a imagem é a semelhança, né? Você olha para um animal, tudo. Deus só mandou que ele existisse, mas o homem não. Interessante. É interessante. É verdade. A gente tem, né, coisas de Deus, o fôlego de vida, né? O fôlego de vida. E uma coisa impressionante é que Deus só sopra uma vez, né, irmãos? Ele não vai soprar 2 vezes, né? Ele soprou só uma vez. Nós todos fazemos parte do mesmo fôlego. Nós temos aí, meus irmãos, de sobra razões para sermos bem unidos, né? Todos participam do mesmo fôlego. Amém, irmãos? Eu já falei isso aqui para os irmãos, vou repetir, né? Uma coisa que eu achei interessante, que eu li há alguns anos, é que tudo que Deus fez, a matéria-prima que Ele usou foi da própria fonte. E tudo para ter vida aqui na terra precisa estar ligado à fonte da criação. Pastor, não entendi. Eu vou te explicar. Quando Deus foi criar os peixes, a matéria-prima que Ele usou está lá em Gênesis, foi a própria água. Água produzem peixes conforme a sua espécie, não é assim? Quando Deus foi criar as árvores do campo, a vegetação, Deus usou a própria terra. Quando Deus foi criar as estrelas, Ele usou o firmamento. Quando Deus foi criar o homem, juntou-se a Trindade e disse: façamos o homem nossa imagem e semelhança. Agora, tudo que existe para ter vida em potencial, precisa estar ligado à fonte da criação. O peixe tem que estar na água. Sim ou não, meus irmãos? Você tira um peixe da água, ele sobrevive? A árvore tem que estar ligada à terra. Se você arranca uma árvore da terra, o que acontece? Ela morre. A estrela tem que estar ligada ao firmamento. Quando há uma explosão de gás nas estrelas, elas caem e morrem. O homem, para ter vida em potencial, precisa estar ligado no Criador. Glória a Deus. Quando o homem desliga do Criador, ele morre em si mesmo. Mesmo conversando, andando, passeando, ele está morto. Porque vida e potencial só quando estamos ligados em Deus. Isso é impressionante, não é verdade? Então, nós somos diferentes de todas as coisas que Deus
criou. Nós somos feitura, nós somos poesia, nós somos obras da arte que saiu das mãos aí do Senhor. Criados à imagem e semelhança do Altíssimo. Por que Deus não aceita que a gente cria mais imagem na terra? Porque a imagem dele já colocou. Essa é a ideia. Quando ele fez o mundo seria o templo. O objeto de adoração seria ele. E a imagem dele? Nós. Não foi Jesus disse para a mulher samaritana: não, mulher, a partir de agora não tem Monte Gerizim nem Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte: o mundo é o templo. É isso que a ideia de Gênesis. Eu sou o objeto de adoração, vocês os adoradores. Por quê? Vocês são a imagem de Deus, por isso Deus não aceita imagem. Ele já colocou a imagem na terra, que somos nós. Amém, irmãos? E aí tem muita gente criando imagem, né? Que é facinho você servir um Deus, né, meu irmão? Você coloca lá, ele fica quietinho, né? Você olha para ele, ele não condena o seu pecado, né? Você pode fazer o que você quiser. Você olha para ele, está caladinho. Difícil é servir um Deus vivo, que botou ele na sua vida, no seu pecado, na sua vida, e desconserta. Esse é que é complicado. Agora, um Deusinho que você coloca lá na mesa é facinho demais. Você pode fazer o que você quiser, nunca vai denunciar. Por isso que Jeremias vai dizer que o criador de imagens e o adorador de imagem é tolo, é burro. Mas vocês são burros demais. Jeremias dizia assim: vocês são muito bobos. Vocês pegam um pedaço de madeira, com o que sobra vocês jogam faz lenha, e com o outro vocês fazem uma imagem, vocês ficam adorando. Tanto que vocês são burros. É igual a história do camarada lá na Bahia, né, que o padre queria trocar o santo da igreja, que estava velho, e o irmão era fazendeiro, e ele disse: irmão, eu queria que você trouxesse uma árvore boa lá para a gente levar, para ir para um artista, e ele construir, né, um santo, fazer um santo novo para a gente, para trocar, esse santo está velho. O piedoso lá e tal, foi lá e cortou alegremente uma árvore, e sobrou, né, o pedaço foi muito grande, sobrou. Ele fez um coxo com aquele pedaço que sobrou, né, e colocou lá para os porcos dele. E o outro pedaço, ele levou lá para o padre. O padre mandou fazer aquela obra bonita, levou para Salvador, consagrou, trouxe para dentro da igreja, só que o fiel lá não aceitava aquele santo mais. Ele chegava lá: seu padre, esse santo eu não aceito não, porque ele é irmão dos coxos do meu porco lá das fazendas. Esse aí eu não aceito não. Então essa é a ideia, meus irmãos, do adorador de imagens. Deus já tem a sua imagem na terra. Amém, irmãos? O que é imagem e semelhança? É que Deus é isso aqui? Não, meus irmãos, Deus é Espírito. Tem uma Bíblia aí do Dake, muito perigosa, tem muita coisa interessante, mas ela tem muita coisa perigosa também. O Dake tem umas ideias muito loucas. Tem essa Bíblia aí? Tem alguém que tem essa Bíblia Dake aí? Ele estudou demais a Bíblia. Mas ele tem umas ideias loucas. Ele fala que demônios são raça pré-adâmica. E aí ele vai dizer que Deus tem corpo igual da gente, né? A ideia de imagem e semelhança não é que nós somos parecidos com Deus, fez a gente aí com essa imagem. Não tem nada a ver com isso, meus irmãos. A ideia aí de imagem e semelhança é que Deus comunicou com a gente alguns atributos, como personalidade, racionalidade, espiritualidade, moralidade, e aí a gente tem tudo isso. E o homem também, como reflexo dele aqui na terra, reflexo de Deus na criação, e distinto de outros seres criados. Quer ver? Vamos ler só 2 textos, para vocês observarem. Vamos ler aí Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17, que vai nos mostrar aí a ideia dessa imagem e semelhança. Nós temos responsabilidade, né? Capítulo 2, versículo 15 ao 17. Tomou, pois, o Senhor, Deus, ao homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Está vendo? O homem estaria cultivando e guardando aquele lugar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem tem responsabilidade com o jardim e com a sua própria vida.
O homem também tem poder de decisão. Observe o versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como estes lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dando poder de decisão. Olha aí, ó, esses animais não tem nome não. Pode começar a colocar nome neles. E quem coloca nome, meus irmãos, tem autoridade, né? Não é verdade? Autoridade sobre aquele ser. Você coloca o nome num filho, tem autoridade para colocar o nome que eu quero, né? Tem autoridade. E Deus também não é contra a ciência não, viu? Essa ciência que existe aí hoje, que fala mal de Deus, essa ciência, ela começou, foi no cristianismo, viu? O cristianismo é que deu base, toda a força para que o homem fizesse ciência. Deus está mandando aqui, vamos fazer ciência, ó. Colocar nome em animais, isso é fazer ciência, não é não, irmãos? Faça ciência, coloca o nome nos animais. Então o homem é um ser diferente. Deus mandou isso aqui para outro animal, essa responsabilidade, esse poder de decisão, para nenhum outro. Então o homem, ele carrega a imagem e a semelhança de Deus nesse sentido, de ter essa responsabilidade, de ter poder de decisão, de poder guardar e cultivar o jardim, de ter racionalidade, espiritualidade, moralidade, todas essas coisas envolvem essa ideia de imagem e semelhança. Agora o homem, segundo o texto, ele foi criado menor do que os anjos. Nunca aceite as pessoas dizerem para você o seguinte: nós somos seres, nós somos animais racionais. Isso não existe na antropologia bíblica. Pode ser aí na antropologia biológica, né? Na biologia pode nos chamar até de animais racionais, mas biblicamente isso não tem respaldo. Nós não somos animais racionais, nós somos seres criados por Deus, um pouquinho abaixo dos anjos. Amém, irmãos? Observe Salmos, número 8. Salmos de número 8, do versículo 3 ao 5. Quem quiser vir do macaco, que fica a sua escolha, né? A gente foi criado por Deus, um pouco menor do que os anjos. Salmos 8, 3 ao 5. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Aí está anjos em algumas traduções. E de glória e de honra o coroaste. Está vendo, meus irmãos? Nós não somos animais racionais. Nós somos seres criados, feitos por Deus, pouco menor do que os anjos. Além dessa constituição estrutural que diferencia homens, matéria, de anjos, Deus concedeu ao ser humano a possibilidade de reproduzir-se, o que não se dá com os seres angelicais. Os seres angelicais, os anjos, são assexuados, né? Eles são milhares e milhares, miríades e miríades, como diz a Bíblia. Eles se locomovem na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Um anjo pode sair da China agora e socorrer nesse exato momento nesse lugar, e aparecer aqui agora. Eles não têm forma corpórea, embora eles podem se manifestar a imagem de um ser humano, como foi no caso lá com Abraão e outros homens do Antigo Testamento. Mas os anjos são espíritos, e existe, meus irmãos, toda uma hierarquia nos céus, né? De arcanjos, serafins, querubins. A palavra serafim é labareda de fogo. Tem gente que fica pedindo um anjo para descer perto dele. Irmão, cuidado, conforme o anjo descer perto de você, não fica nem o pó, viu? Sobra nada. Descer um anjo aí que está perto da glória de Deus, está perto do trono, não sobra nada de você, viu, irmão? Os irmãos lembram daquela passagem de Daniel, que ele viu o anjo de longe, lá na beira do rio? De longe ele não suportou, já caiu. E tem gente que cai tanto, e quando volta da queda, irmão, parece que não tem nada para contar, né? Eu caí. O que você viu? Não, eu não vi nada, só caí.
Irmão, a Bíblia, quem caiu, sempre tinha coisa interessante para contar, viu? E a gente via que a coisa podia ser acreditar, porque tinha coisa séria no negócio. João, quando caiu, viu o Apocalipse, viu Jesus, né? Na sua glória. Daniel viu o anjo do Senhor. Agar disse, eu vou morrer, eu vi o anjo. Isaías disse, meu Deus do céu, vou ser consumido. Eu vi o Senhor no seu alto e sublime trono. Então, meus irmãos, quando cair, tem coisa interessante para contar, viu? Não caia por cair não, agora você pode machucar. Igual o irmão que estava orando perto de mim lá em Araporã, né? Ele gostava de cair, um dia ele caiu, bateu a cabeça no banco, ele levantou de novo, passou a mão no rosto, não viu que não tinha sangue, caiu de novo. Eu falei, meu Deus, mas esse gosta de cair mesmo. Esse gosta de cair. Meus irmãos, toma cuidado, os anjos estão aí, Hebreus 1,14 diz que eles são espíritos ministradores, dados aos homens, né? Dados por Deus aos homens. Então eles são enviados por Deus. Bom, vamos continuar. O homem foi criado para viver em comunhão com o Eterno, com Deus. Isso já foi muito bem resolvido, não só, aí a Bíblia nos mostra isso, mas a grande conferência de Westminster, né? O que o homem foi feito? A primeira resolução daquela confissão, tão importante aí para a história da teologia, para a história do protestantismo. O homem foi criado para viver na presença de Deus e gozá-lo para sempre, desfrutá-lo para sempre. Então o homem foi criado para isso, até porque a palavra homem significa aquele que olha para cima. Amém, irmãos? A gente foi criado para viver em comunhão com Deus, viver em comunhão com o Pai. Aleluia. E Deus tem um prazer tremendo de andar com a gente, né? Quando Ele criou o homem, Ele todo dia, Ele ia lá na viração do dia para falar, conversar com Ele, né? Parecendo eu quando eu comprei uma chacrinha, né? Aqui para mim, todo dia eu tinha que ir lá na chacrinha, ver se a terra estava lá no mesmo lugar. Tão fascinado com aquele negócio, um dia minha esposa falou, meu filho, aquela terra não vai sair dali, pode ficar tranquilo, não precisa ir lá todo dia. Eu ia lá, ficava olhando aquilo lá, fascinado com aquilo, né? Deus ficou tão fascinado com a criação que todo dia Ele vinha conversar com o homem. Tinha um happy hour, tinha o point, lugarzinho certinho, aí Ele começava a conversar. Deus tem prazer de andar com a gente, sabia, irmão? Deus tem prazer de estar perto da gente. Amém, irmãos? Bom, e o lugar? Qual que Deus criou o homem? E o lugar da habitação do homem? Deus fez um jardim e construiu um condomínio fechado. Maravilhoso, perfeito. Deus é tão cheio de qualidade, né, irmãos? Olha só onde colocou o homem. Interessante, né? Eu costumo dizer que as empresas aí seculares, elas quando chegam a um certo grau de qualidade, elas recebem um ISO, né? ISO 9001, ISO 14001, tem até o selo agora ISO 20001, empresas comprometidas com o ecossistema. Eu não sei que selo a gente pode dar para Deus. Deus é tão cheio de qualidade, quando cria o homem, não coloca ele numa Praça da Sé, nem numa Avenida Anhanguera. Deus coloca o homem num jardim. Deus faz um condomínio fechado. E diz, eu colocar vocês aqui, que aqui vocês vão até poetizar, vocês serão mais românticos. Amém, irmãos? Olha como nosso Deus é cheio de qualidade. E aí, este homem estava naquele jardim, a fonte de alimentação era vegetal, segundo o texto. Deus vai liberar a carne depois do dilúvio, que Deus vai liberar os animais, né? Aliás, eu tenho visto, a gente gosta muito de carne, não é verdade? Mas parece que a carne não combina muito com o nosso corpo, né, irmãos? Não combina, a gente gosta muito, é difícil ficar sem. Mas a gente não tem nem caninos preparados para comer muita carne, né? Mas Deus liberou, depois do dilúvio, Deus liberou, e o homem agora poderia comer dos animais, se alimentar dos animais, e em decorrência de alterações geológicas no planeta, surgiram então as 4 estações. Até o dilúvio não chovia sobre a terra. A Bíblia diz que a terra era regada. Regada. Já viu aquelas irrigações maravilhosas que as pessoas fazem? Havia uma irrigação natural. Depois
O homem pensou pecar, o pecado acumulando, chegou até as narinas de Deus, cheirando mal. Deus mandou então aí o dilúvio, a chuva, foi a primeira chuva. O povo nem acreditou na mensagem de Noé, como não acredita na nossa, quando a gente fala que Jesus vai voltar, né? E a chuva veio mesmo, e choveu, e inundou a terra. Mas o jardim do Éden, nós vamos ver aí, meus irmãos, que Deus criou para que o homem vivesse em comunhão na sua presença. Comunhão na sua presença. Mas aí veio o problema, né? O diabo já estava aqui embaixo, e o bicho não gosta de ver a gente com comunhão com Deus, né, irmãos? Os irmãos sabem disso. Você pegou uma Bíblia, colocou debaixo do braço, você arrumou encrenca no mundo espiritual, irmão. É assim ou não é? Não tem jeito de ser cristão e ser pacifista. Tem gente que, eu sou pacifista. No Evangelho não tem jeito. Quando você se torna cristão, você é inserido num campo de batalha, numa guerra que às vezes nem sua mente consegue imaginar, nem sua mente consegue alcançar, porque você vai lutar contra um inimigo invisível, mas você vai perceber ele. Vai perceber ele lá na empresa, lá na sua casa, às vezes querendo atrapalhar os negócios, sua vida com Deus, sua comunhão, coloca desânimo, coloca uma série de coisas para impedir a sua fé, a sua caminhada, e foi isso que ele fez com o primeiro casal lá no Jardim do Éden, nessa primeira sessão mediúnica da história. O diabo tomou o corpo de uma serpente, essa é a primeira sessão mediúnica, e ele falou na boca da serpente e enganou esse primeiro casal, e levou ele a pecar. Deus disse, olha, eu estou colocando uns carrinhos para vocês aí, ó. Eu estou colocando aí, ó, BMW, vocês têm uma Ferrari ali, um Land Rover, vocês têm aqui aquela caminhoneta ali, maravilhosa, vocês têm tudo. Mas tem um Fusquinha 69 aí, que eu não gostaria que vocês pegassem ele, não. Deixa esse Fusquinha 69 lá. Não mexe nele, anda nos outros carrões, mas o Fusquinha 69 deixa lá. Não foi isso que mais ou menos Deus fez, meus irmãos? Colocou tudo quanto era árvore e frutos maravilhosos no jardim. Mas tinha uma da ciência, do conhecimento do bem e do mal, que não prestava e falou, não toca nela não. E o homem esqueceu todas as árvores boas e maravilhosas e foi mexer lá no fruto daquela árvore que não era boa. Tanto carrão para andar, vai mexer no Fusquinha 69. E aí então veio a ruptura, veio a queda, ele foi conduzido, foi aí vencido pela tentação, e aí nós rompemos com Deus, em Adão, toda a humanidade, efeito dominó. Nós rompemos com Deus, por isso que a gente não consegue nascer bom, viu? Não existe nada de bom em nós, não existe. Tudo que é bom que está em nós é de Deus. A gente nasce em pecado, diz a Bíblia, não há ninguém que faça o bem, diz Paulo, não há ninguém que glorifique a Deus, não há ninguém que busque a Deus. Você não está aqui na igreja porque você buscou a Deus, foi Deus que te buscou, viu? Foi Deus que nos buscou, segundo a Bíblia. Você não confia na sua salvação por méritos próprios. O maior inimigo do Evangelho chama-se justiça própria. Isso é o maior inimigo do Evangelho. Quando a pessoa se sente justiça, não, eu busquei, eu fiz, eu tenho uma performance, eu trabalho, eu sou muito esforçado. Irmão, não confie, porque justiça própria é o maior inimigo do Evangelho. Tudo que aconteceu e acontece na sua vida é pela graça de Deus, viu? A graça de Deus. Amém, meus irmãos? Então, o homem foi vencido pela tentação. O que é tentação? Tentação é quando o diabo pega uma onda do nosso coração. Ele já percebe alguma coisa, e aí ele vai batalhar justamente naquela área que a gente tem mais dificuldade. E foi isso que aconteceu. Isso que aconteceu. Posso continuar mais um pouquinho, irmãos? Amém? Tem gente cochilando aí, eu estou vendo aqui, viu? Os irmãos, podem ir mais 10 minutinhos, pastor? 10 minutinhos os irmãos me suportam? Então, meus irmãos, através da desobediência, vieram as causas, vieram as consequências. Quais foram as consequências? Olha ele aí. A sua revista tem esse mapinha aí? Tem? Oh, meu Deus, podia ter colocado aí, né? Tem? Então vamos lá, olha as consequências da queda. Já estou quase terminando. Primeira,
separação entre criatura e criador e criatura. Criador e criatura. A santidade do Altíssimo é, por assim dizer, a síntese de todos os seus atributos. Foi a natureza imaculada do Criador que levou o homem a se esconder, pois ele reconheceu-se despido, ou seja, desprovido da santidade que une ao divino. Quando a gente peca, a gente fica com vergonha de Deus, não fica? Não sei se isso acontece só comigo, mas quando eu faço um negocinho que eu senti que não prestou, irmão, que o Espírito Santo entristeceu, eu fico até com vergonha, dobro o joelho. Não é assim, irmão? Você fica numa vergonha, fala assim, olha no Espírito, fala, Jesus, não sou eu que cometi, não é possível, Jesus. Aí você vai lá devagarzinho, dobra o joelho, fala, Jesus, me aceita, não lança a minha oração para fora da tua presença, não. Recebe a oração aí, Jesus, sou um pobre coitado. Mas a gente fica com vergonha, a gente quer fugir de Deus. Não faça isso não, viu? Quando você pecar, corra para Jesus, porque lá você tem um advogado diante de Deus, fiel. João diz, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, não tem problema não. Olha, tem um advogado lá. Aleluia! Glória a Deus, que nos defende diante do Senhor. Mas meus irmãos, eles se esconderam. E agora o que aconteceu? Veio o juízo, o homem teve que ser retirado daquele jardim, perdeu a comunhão, Deus não vinha mais para o happy hour, acabou. Adeus, acabou a comunhão, acabou. E aí, a morte aí, nesse relacionamento, ela tem dois significados, juízo, o juízo de Deus veio, e livramento. A morte tem dois significados, veio a morte, né? Veio o juízo e o livramento. Aliás, a morte aí, ela veio em forma de juízo e veio em forma de livramento. Por quê? Porque se o homem, meus irmãos, se o homem não viesse a morrer após pecar, ele experimentaria a imortalidade, mas vivendo com a natureza pecaminosa para sempre. Você já pensou? O camarada viver 2.000 anos pecando sem parar, 3.000 anos sem parar. Manassés pecou 40 anos, encheu a nação de pecado da vida dele, todo mundo. Imagina a pessoa viver para sempre. Então foi até um livramento à morte que Deus permitiu. Por isso que a gente não convive bem com a morte, viu? Porque a morte faz parte do plano B. O plano A é viver para sempre. Depois que nós pecamos, aí Deus teve que imprimir o plano B. Nesse plano B veio a morte. Por isso que não dá para cantar agora, como Paulo falou lá, cadê morte teu aguilhão? Cadê morte a tua? Agora não dá para cantar não, viu, irmãos? A morte causa tanta dor no nosso coração, né? A gente perder um parente, sepultar, é dor demais. Pode ser estar velhinho, pode ser o que for, mas a gente sente aí, meus irmãos, o poder da ruptura, né? Da distância, a saudade vem. Mas Paulo vai dizer naquele dia, que dia? O dia que o imortal se revestir da imortalidade, o corruptível se revestir da incorruptibilidade, aí sim a gente vai poder cantar, cadê morte a tua vitória? Cadê morte o teu aguilhão? Por enquanto a gente sofre, porque faz parte do plano B. Não era para ser assim. Aqueles que me entendem, digam amém. Qual a outra consequência? Desorganização da ordem natural do planeta. Sabe o que aconteceu? O efeito do pecado foi tão forte que atingiu o mundo cósmico. Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 8, se os irmãos querem ler, versículo 20 e 22, o pecado causou consequências fortes no mundo cósmico. As coisas criadas começaram a sofrer. Observe aí, capítulo 20, 21 e 22, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para que a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então, por causa do pecado, o mundo cósmico sofreu consequências terríveis, e a criação geme. E é interessante que o versículo 19 diz assim, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Sabe o que está dizendo esse texto aqui, mais ou menos? O original? Que as coisas criadas estão na ponta dos dedos, assim, esperando o dia da nossa redenção, o dia de Jesus voltar e transformar tudo, o céu, nova terra, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Mas até agora ela está gemendo. Angústias, dores por causa do pecado, que foi algo sério. Mas ela está na ponta dos dedos, esperando esse grande dia da sua redenção. Interessante que Paulo personifica a criação aí, né?
Isso era um recurso de linguagem para dizer que o mundo cósmico sofreu com a queda. Bom, terceira coisa, como consequência, dicotomia psicológica. Deus conhece o bem, aliás, Deus conhece o bem, isso mesmo, e o pratica, da mesma forma que conhece o mal e o rejeita. O homem, a partir da queda, vive o drama descrito por Paulo. Por que eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu quero, isso eu faço? Paulo é um homem tão bem resolvido, né, irmãos, que no capítulo 7, ele mostra o nosso estado pecaminoso, nossa tendência ao pecado. Eu queria fazer o bem, não consigo. Irmão, tem um livro aí muito interessante que eu gostaria que os irmãos lessem. Ele até acabou na minha livraria, mas eu posso comprar. Chama O Mal que Habita em Mim. Você precisa ler esse livro. Se você soubesse o que tem dentro de você. Se você soubesse o que é a sua natureza. O bicho que está aí precisa ser domado. O autor daquele livro até aconselha o seguinte: olha, eu digo para vocês uma coisa, não percam um culto, não percam uma reunião, não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia, porque você não sabe o bicho que existe dentro de você, chamada natureza caída. Tudo quanto é reunião esteja, irmão, na oração, no grupo familiar, leitura da Bíblia, porque você e eu temos uma natureza aí caída que dá um problema muito sério. Amém, irmãos? E tudo isso foi por causa da queda. Da queda. Bom, quarta e última consequência, a degradação do homem. Uma força maligna passou a dominar o espírito do homem, impelindo-o a cometer novos pecados e alterando completamente o ciclo da vida que Deus planejara para ele. Depois da queda, o que veio? Veio dilúvio, veio tanto pecado, um homem matando o outro, matava por futilidade, e os irmãos sabem de toda a história. E por último, a instauração do estado de morte. 3 tipos de morte aí, agora são estabelecidas por Deus: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Dessas aqui, a mais tranquila é essa física, que a gente sente tanto. A gente fica mais preocupado com a física, essa é a mais tranquila. A gente pega o corpo, vai ali e leva para o cemitério. A mais complicadinho um pouquinho é a espiritual. É aquela que a gente perde a comunhão com Deus, mas ela pode voltar se você arrepender, se quebrantar. Agora a mais complicada é a eterna, meus irmãos. Por isso Jesus disse: olha, não tema aquele que mata o corpo e leva para o cemitério. Antes tema aquele que mata o corpo e tem poder de lançar sua alma no inferno. A morte eterna é a pior de todas as mortes, porque é o sofrimento eterno, onde Jesus disse que o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. A gente deixa até de ser gente lá no inferno, vira bicho. Que Deus nos guarde e nos livre daquele lugar. Amém, meus irmãos? E a nossa família também. Bom, depois de tudo isso, o que acontece? Precisa de um libertador. Deus cria, o homem cai, o homem não respeita, o homem rompe com Deus. O que precisa? Meus, preciso cumprir aquilo que foi naquela conversa no cafezinho. O filho precisa descer, o libertador precisa vir, e ele precisa vir com 2 naturezas. Ele não pode ser igual ao homem, ele tem que vir com 2 naturezas. Ele é plenamente homem, plenamente Deus. 100% homem você não pega bem, né? Mas melhor falar o seguinte: plenamente homem, plenamente Deus, conforme os concílios aí que a igreja nos primeiros séculos discutiu. Então ele vem com essas 2 naturezas. E ele vem nascido de uma virgem. Isso é importante, irmãos. A teologia liberal vai dizer que Jesus não nasceu de forma virginal, que a mãe dele não era virgem. A teologia liberal diz isso. Se a gente comprometer esse princípio da teologia, a gente completou todo o plano salvífico. Jesus nasceu sim de uma virgem, de forma virginal. O que isso tem a ver, pastor? Tem a ver que não houve interferência humana no nascimento de Jesus. Nenhuma interferência humana no nome de Jesus. Assim como o primeiro Adão nasceu da mão do próprio Deus, o segundo também, e último Adão, está vindo da mão do Todo-Poderoso, da mão do Pai, da mão do Senhor. Só Ele é responsável por tudo aquilo, por toda aquela obra. Amém, irmãos? E aí ele vem como maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, e tudo isso aí que os irmãos conhecem, o nosso querido Jesus, nosso Salvador, que veio cumprir tudo para que a obediência dele fosse a minha e a sua obediência. Você sabia que Deus só te aceita por causa da obediência de Cristo? Você acha que isso é muito bom?
Você acha que você é muito obediente? Você está muito longe daquilo que Deus quer. Eu estou muito longe. Deus só te aceita como filho, como filha, porque quando você aceita Jesus como Salvador, o Pai olha para você e vê a obediência de Cristo na sua vida. Aí o Pai te recebe. Amém? Porque Ele é o nosso representante. Cumpriu tudo para que nós fôssemos aceitos pelo Pai. Ele asfaltou o caminho para a gente, para que a gente passasse tranquilamente e chegasse até o colo do Pai, aquele colo que nós havíamos perdido lá no Éden, aquele seio que nós perdemos lá no Éden, tivemos de volta através do caminho que Jesus pavimentou e nos conduziu até o Pai. Que Deus abençoe os irmãos e Deus fale melhor aos vossos corações. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, Cursos para Finanças. Educando Filhos à Maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, Curso para Noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.